Olá, está no ar o programa que te ajuda a repensar os hábitos diários, a reduzir a produção de lixo, reciclar o que pode ser transformado e reusar com responsabilidade. Na edição de hoje, vamos conhecer os carros elétricos, uma saída para a emissão de gases poluentes desde o século XVIII, mas que só agora tem ganhado de fato espaço no mercado. Eu fiz um test drive em um desses veículos e divido com você essa experiência. Esse é o futuro, gente. Esse é o futuro, não esperem nada diferente. Na UFPB, as folhas que caem no chão do campus em João Pessoa seguem para uma composteira. É lá que o adubo orgânico doado para a comunidade é produzido e você pode ser beneficiado. Quer saber como? Então fica com a gente. Olhos atentos, mente aberta, porque o Reuse está no ar. Você já teve a experiência de dirigir um carro elétrico? A gente falando assim parece até uma novidade, não é? Mas esses carros existem desde 1828. E apesar de ser uma realidade para poucos, os números desses veículos que circulam pelas ruas da cidade vem aumentando. E quem ganha com isso é o meio ambiente, já que a emissão de gases poluentes é praticamente nula. Eu fui ver de perto essa experiência e divido com você. Confere aí. A gente veio até a PG Prime para conhecer um pouco mais sobre essa iniciativa que definitivamente não é nova, não é isso, Vinícius? Não é nova, a gente sabe que um dos primeiros carros que surgiram no mundo, né, foram elétricos, e a Volvo ela priorizou esse caminho, que é um caminho hoje sem volta, Amanda. Pois é engraçado a gente falar isso, porque desde 1900 já existia carro elétrico, e aí a gente volta a trazer isso para uma realidade, e para uma realidade que a gente sabe que ainda não é uma realidade popular. Mas para até que isso aconteça, Vinícius, existe um caminho a percorrer. E eu imagino que aqui vocês têm se adaptado a essas novas demandas. Inclusive, você estava me falando que existe um movimento de ampliar os postos de cargas, não é isso? Isso. Hoje, assim, pouca gente sabe, né? Hoje a gente tem uma rede já de abastecimento de carros para carros elétricos e híbridos. Hoje uma rede já bastante, eu posso dizer assim, desenvolvida. Hoje a gente já tem o mapa de Nordeste já bem desenvolvido sobre essa eletrificação. João Pessoa, hoje a gente fala da grande João Pessoa já com 16 pontos já para abastecer esses clientes que já estão com carro elétrico. Então, assim, hoje a gente pode se dizer que é uma rede de crescimento. E vale ressaltar, Amanda, que a questão do carregamento é ideal que o cliente tenha em casa a sua maneira de carregar. Hoje a gente disponibiliza os Allbox, né, que são um carregador onde o cliente pode ter a carga diretamente na sua residência. Então isso ajuda bastante. Tem que ter um adaptador? Como é que é esse movimento? Existem duas formas hoje de você carregar. Você pode carregar hoje numa tomada 2P mais T, que é o que a gente chama de overnight, que é uma carga mais demorada, em torno de 18 a 20 horas. E a gente tem também o carregador Allbox, que a Volvo disponibiliza, que é uma carga rápida que a gente tem, né? Quantos carros completamente eletrificados ou elétricos, né, que a gente fala, vocês já conseguiram comercializar no ano de 2022? Falando de híbrido, assim, esse número se torna maior, porque são carros aí que a gente já tem com outra categoria, da 60 e da 90, mas falando em 100% elétrico, hoje o mercado de Volvo Paraíba são 49 veículos. Bom, 6 horas para carregar num equipamento como esse, o Wallbox, e aí qual a autonomia de um carro como esse? Hoje o XC40 ele entrega 423 km de autonomia, que é o que a Volvo estima, e o C40, devido à sua aerodinâmica, ele entrega um pouco a mais, 444. Isso vale salientar também que isso tem a relação com o nível de como você dirige, né? Isso geralmente é um meio urbano, então ele entrega mais no meio urbano do que numa estrada, onde você desenvolve mais velocidade, mas o que a Volvo estima são 423 km. O Gesualdo é um dos clientes daqui que apostou e estava me dizendo que aprovou o carro elétrico, é isso? Com certeza. Quais são os benefícios até agora que você já viu? Então, primeiramente, né, os custos, né? A gasolina muito alto o preço e por isso optei pelo carro elétrico. E também a própria poluição, né? Hoje nós estamos num mundo onde evitar a poluição atmosférica é muito importante, né? Pelo aquecimento global. Isso também me motivou. Ou seja, voltar para um carro a combustão? Não, nem pensar. Nem pensar. Aprovado. E aí, Vinícius, eu te perguntei, né, no cenário mundial, quais os países que estão saindo na frente em relação à comercialização dos carros elétricos? E eu me surpreendi com a resposta.
Por incrível que pareça, Amanda, Bélgica e Brasil hoje são os carros hoje, falando de segmento Volvo, onde a gente tem o maior número de mercado de carro elétrico. Então a gente está na frente, então, assim, a gente tem tudo, o Brasil promete muita coisa para a eletrificação. E aquela coisa, é um caminho sem volta. O cliente hoje que entra no elétrico, dificilmente hoje ele vai sair. Eu quero convidar até vocês também para dar uma volta, para a gente sentir o carro, né? Embora, vamos tentar passar um pouquinho dessa experiência para quem está assistindo a gente. Claro. Vamos lá, Vinícius, vamos viver essa experiência. Vamos lá. Tchau! Fazendo test drive aqui, carro elétrico. Vinícius é o meu passageiro. Tá tranquilo, Vinícius? Tranquilo, tô super tranquilo. Quero saber como é que tá a sua experiência aí. Tá ótimo. Quando a gente imagina como o depoimento do Dr. Gesualdo, que chegou a Natal e aí viu que precisava abastecer. O carro já dá autonomia de quanto tem? Isso, o próprio sistema Google, que a Volvo ela traz agora o Google Assistência, vale frisar que é a única marca premium que tem o sistema Google Assistência. Então ela já lhe dá pontos de interesse onde você vai ter pontos de carregamento. Então ele dá esse percurso de ida e volta, ele lhe informa se você vai chegar com carga, quanto você vai chegar com carga. Então isso está tudo aqui dentro da tela do próprio carro, né? E um leve toquezinho aqui, ele já sai. Isso, é um leve toque. Como você viu na partida, ele não tem botão de ignição, então quando você senta o carro, ele já lhe prepara todo o carro para a condução. E quando você sai também, ao você levantar do banco, ele já desliga toda a parte do carro. Eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo vão ter essa experiência, mas de fato o ruído é zero. Convido todo mundo a ter uma experiência como você. Venha até a concessionária, dirija, conheça o carro elétrico, a gente está com o test drive disponível. É uma satisfação a gente mostrar esse mundo, né, para todo mundo. É isso que a Volvo prega, é isso que ela quer, que todo mundo tenha a experiência de pelo menos dirigir um carro elétrico, conhecer. Então a gente está disponível. É isso. Obrigada, viu, Vinícius? Eu que agradeço. Pela experiência e dizer a vocês que esse é o futuro, gente. Isso. Esse é o futuro, não esperem nada diferente. Valeu, Vinícius. Obrigado. Não sai daí, no próximo bloco a gente vai até o FPB, conhecer a produção de adubo orgânico que é doado para a comunidade. Legal demais, estimula a criatividade. Fala da criatividade do ambiente de trabalho, fala da leveza do ambiente. Muito melhor que uma parede toda branca. Universidade Federal da Paraíba, as folhas que caem no chão do campus daqui de João Pessoa seguem para uma composteira. É lá que o adubo orgânico doado para a comunidade é produzido. Adubo da melhor qualidade, viu? Assiste! O Reuse veio até essa área verde, muito verde. A UFPB, Universidade Federal da Paraíba, que inclusive é marcada por diversas árvores nativas também. E aí você já se perguntou o que é que faz? O que é que a gente faz com essas plantas, com essas folhas que caem ao chão? E a gente chega aqui na universidade e percebe que ela é sempre muito limpa, então o que é que a gente faz, Joácio? Bem-vindo aqui ao Reuse. O Joácio é o presidente da Comissão de Gestão Ambiental da Universidade Federal da Paraíba. Aqui a gente está vendo que tem uma composteira. É para cá que vem essas folhas que caem aqui das árvores da UFPB? É um prazer receber vocês aqui e mostrar esse nosso trabalho que a gente faz há muito tempo, preocupados com a questão ambiental e a produção de resíduos. A gente viu que as folhas que a gente varria do chão estavam indo para o aterro sanitário. Ora, temos outras opções e com benefício próprio para a natureza. Então a gente decidiu criar de forma bem artesanal. Vocês vejam que os materiais que a gente utiliza são materiais reutilizados, né? Restos de obra, para delimitar
algumas áreas e estocarmos essas nossas folhas varridas do chão que caem das nossas árvores. Então essas folhas que vêm aqui para a nossa composteira se transformam em adubo. E adubo do bom. Adubo orgânico, 100% orgânico. A gente está vendo ali, por exemplo, que já tem uma areazinha verde, que isso é porque as sementes caem das árvores e o solo está tão bom, tão fértil, que facilmente elas brotam, não é isso? As pessoas que a gente tem como parceiros que vêm coletar o adubo doado pela UFPB para colocar nas suas casas, nos parques, nos jardins da cidade, dizem: professor, essa terra preta é a melhor que a gente já viu aqui, melhor do que comprar adubo. Essa é uma prática adotada desde 2015. Desde 2015. De lá para cá eu nem imagino quantas toneladas, né, de compostagem que vocês conseguem fazer aqui. Mas hoje, atualmente, quantas áreas, quantas composteiras vocês têm aqui dentro da UFPB? São 12 composteiras, totalizam em torno de 1.000 metros cúbicos de adubo produzido por ano. E para doar e utilizar 1.000 metros cúbicos, haja árvore para a gente plantar. Então a gente utiliza aqui dentro do campus, nas nossas áreas verdes. Nós temos um projeto de extensão que comunica a sociedade, convida a sociedade a vir coletar, basta se cadastrar junto à universidade e a gente autoriza essa doação. E temos um grande parceiro que é a Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, utiliza o nosso adubo para o plantio urbano. Este ano já doamos 40 caçambas para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que é a nossa parceira. Temos equipes terceirizadas aqui na cidade universitária que faz a limpeza do campus. Então tem áreas de varrição, tem áreas, tem material que vem da poda, né? Fazemos o nosso manejo e o controle dos fragmentos da nossa Mata Atlântica, que a gente cuida muito bem. E aí a gente organiza a colocação deste material em algumas composteiras, porque ela tem que ser preenchida de uma forma ordenada para que depois eu venha e colete o que já foi transformado em adubo. Então, aproximadamente entre 4 e 5 meses depois da deposição, essas folhas já estão transformadas em adubo e a gente começa a doação. Tem uma seleção aí de materiais. Nós solicitamos que eles façam essa primeira triagem antes de descarregar esse material da varrição nas composteiras. Logicamente, sempre tem um ou outro material inservível, um plástico, que vem junto. Então a gente tem um monitoramento através da nossa equipe de alunos, técnicos, voluntários, que acompanham a qualidade do nosso adubo. Para isso a gente faz limpezas de tempos em tempos nessas composteiras para retirar esse material que não serve para o adubo. Para quem está em casa, é possível fazer também? Qual a orientação que você daria para essas pessoas? Então, aqui na universidade a gente escolheu fazer a compostagem puramente de folhas. Você pode fazer também a compostagem com restos de alimentos. Precisa de um manejo maior, o revolvimento, umidificar, dar uma aeração nesse material, mas existem diversos modelos na internet, na nossa página da Comissão de Gestão Ambiental, algumas dicas de você fazer a compostagem doméstica. E se precisar de adubo, vem à universidade. A gente tem aqui 1.000 metros cúbicos para doar. Como é que é feito esse agendamento? Nós temos um Instagram, CGA UFPB e Compostagem UFPB. Entra em contato, tem lá o link para fazer o seu cadastro. De imediato a gente entra em contato e agenda o dia para você vir coletar. Agora, antes de finalizar a nossa entrevista, uma pergunta de uma jornalista curiosa. A gente está numa área arborizada, aqui a gente está mostrando uma das composteiras que se tem aqui na UFPB, mas elas são próximas de árvores, que inclusive são árvores saudáveis, verdes, e aí você estava me falando que elas são protegidas. Como é que é feita essa proteção e por que é importante pensar nisso? Nós escolhemos as áreas para construir as nossas composteiras o mais próximo possível de onde há produção, para diminuir o tempo de transporte desse material. Então, as pessoas que estão trazendo as folhas até aqui, a gente tentou organizar geograficamente em posições mais próximas. Então, em alguns casos, elas estão próximas das árvores, como é o caso dessa. Para isso, você pode depois registrar
tem uma proteção para que este adubo que está se transformando não contamine ou não prejudique o desenvolvimento das árvores. O Alvimar e o Paulo saíram lá do Bessa para aqui, os bancários, onde fica o UFPB, para trazer adubo, levar para a comunidade, deixar a praça mais florida. Como é que é esse movimento? E não é a primeira vez que isso acontece. A gente, desde que a gente descobriu as composteiras aqui da UFPB, a gente tem feito pedidos periódicos, né, para poder levar lá para o Bessa para utilizar no Parque Paraíba, né, nas plantações que a gente faz lá, principalmente de árvores frutíferas, né. E aí a gente mistura lá com outros materiais que a gente obtém no ambiente, né? A própria grama do roçado, a gente leva casca de fruta e tal, e mistura com essa compostagem aqui, que já é muito boa, que é feita de folhas, né? E aí ele tem um produto orgânico, né? Um adubo da melhor qualidade, sem muitos custos, né? E eu estou sabendo que é um movimento, esse movimento de cuidado é um movimento que contagia, porque o Paulo via você cuidando lá da praça e acabou se integrando a esse movimento, totalmente, né? foi totalmente. Eu vi ele lá do meu apartamento, eu falava, pô, esse cara, eu não conhecia ele, né? E meu vizinho. Eu falei, eu preciso chegar até ele para ajudar ele. E também gosto do mato. Faça chuva, faça sol, qualquer coisa ele tá lá. É certo. Então, e aqui vocês estão levando uma caçamba cheinha aqui de adubo do bom. Do bom. Hoje esse adubo já vai para a terra? Eu coloco, quando tem uma composteira lá, um buraco que eu fiz no chão, né, onde eu boto os materiais. Aí eu jogo ali, misturo com aqueles e aí dali a gente vai tirando e utilizando assim na adubação de cobertura. E também quando a gente vai plantar uma árvore, a gente tem que cavar, porque o solo lá é muito pobre. Olha aqui, né? a gente O solo provando. É muito pobre. Dá pra minhoca. ver, Cícero? Minhoquinha. Ó, tá vendo? Adubo do bom, de graça, que vai beneficiar toda a E comunidade. já tô levando uma minhoquinha para ajudar a minha composteirinha lá, né? Aqui a gente tá mostrando essa minhoquinha e o senhor Paulo disse que essa minhoca já vai servir de alimento também para as corujas que habitam no parque. Eu saio catando elas e boto lá na coruja para que elas possam se alimentar também, né? Como é que é quando o senhor lembra da praça? Antes, como era pouco movimentada, escura, e agora que ela está sendo revitalizada, as pessoas estão começando a usufruir desse espaço, crianças, pets, enfim, como é que para o senhor ver esse movimento assim de crescer? É gratificante, porque a gente contribuiu com aquilo, então a gente vê que é um projeto que deu certo, está dando certo e a gente já começa a colher os frutos, né, desse envolvimento, desse voluntariado, desse trabalho de equipe que a gente tem lá. Interessante, né não? E se você quiser pegar adubo produzido na UFPB, basta agendar pelo Instagram na conta que aparece aqui na tua telinha. Não sai daí, que no próximo bloco tem a dica do reuse e pratique. Vamos de achados da internet? Junta aí os palitos de picolé que você tem em casa e os transforme num porta-talher super arrojado. Gostou da ideia? Então acompanha. Come check this. Come check this. Boa dica, né não? Simples e bonito. É isso, repense, recicle, reuse. Até a próxima.